Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Essencial da Comunicação Não Violenta. O meu nome é Lucas Amaral e eu vou estar te acompanhando nessa pequena jornada online gratuita. Nosso objetivo, eu e da minha esposa Fernanda Palmerston, da série Essência Terapias, é resgatar aquilo que é essencial para todos nós termos uma vida mais saudável, com mais conexão conosco mesmo e com os outros e que produza cultura de paz. Por isso que a gente vem compartilhando alguns materiais, alguns conteúdos para a produção de saúde e qualidade de vida. Dessa vez, a comunicação não violenta, essa ferramenta fabulosa, vai ser o objeto das nossas comunicações. Bem, nessa primeira aula do curso, eu vou falar para vocês da violência e da conexão. Como esses dois polos atravessam as nossas comunicações e como a gente pode sair de uma comunicação violenta e construir uma comunicação que gera mais conexão. Antes disso, eu quero te contar uma anedota, uma história. O Marshall Rosenberg, que é o responsável por criar essa ferramenta de resolução pacífica de conflitos, a comunicação não violenta, ele nos diz em um dos livros dele que em 1943 ele e a família dele foram morar em Detroit, nos Estados Unidos. Naquela época havia um grande conflito racial e eles foram obrigados a ficar dentro de casa por mais de 3 dias sem poder sair, ficaram muito amedrontados. Na semana seguinte, o Marshall, quando foi à escola, foi chamado pelos colegas de Kik. Isso é um rótulo, uma ideia pejorativa que é usada para falar dos judeus nos Estados Unidos, e de uma maneira bem pejorativa. Esses meninos, além de chamar ele de Kik, procuraram ele e bateram nele. O Marshall disse que nesse momento foi um dos primeiros momentos da vida dele que ele pensou o porquê, que as pessoas eram tão violentas e o que ele poderia, fazer para gerar mais conexão, mais compaixão nas relações. Para ele, a natureza humana é essencialmente compassiva e os atos de dar e receber são fundamentais nessas relações. O entendimento, a resolução. Foi aí então, a partir desse momento, ele era jovem, que ele continuou com essas preocupações e ao longo da vida ele desenvolveu essa ferramenta que a gente vai conhecer um pouquinho. Bem, para iniciar então, para dar sequência, o que é violência? Existem muitos conceitos de violência. Eu gosto muito da filósofa Marilena Chauí, e fala que violência é todo e qualquer ato que utiliza da força para subjugar ou colocar o outro sujeito numa posição de objeto. Então, todo ato violento é um ato que objetifica a pessoa, as coisas, a própria natureza. E segundo a Marilena Chauí, por si só, são atos que são antiéticos, que não respeitam uma ética básica da convivência e do respeito, da solidariedade, da preservação. Existem vários tipos de violência, violências mais ativas e violências mais passivas. A violência física é uma violência ativa, que pode chegar no seu ato ápice, que é o extermínio, que talvez esteja no topo das maiores violências cometidas pelos seres humanos. Existem vários tipos de violências passivas, desde violências que são simbólicas, que se fazem através de atos corporais, trejeitos, omissões, até o uso de comunicações que são agressivas e violentas. O Marshall vai nos dizer que existem 4 atos que geram na comunicação violência, que estimulam a violência. O primeiro deles é o ato da classificação, que é basicamente utilizado através de rótulos. Rótulos são palavras que a gente usa para categorizar as pessoas de uma maneira externa a nós. Então, quando os colegas do Marshall chamam ele de Kiki na infância, Kiki sendo uma palavra pejorativa e com uma história que representava uma discriminação ao povo judeu nos Estados Unidos, a gente está falando de um ato de violência classificatório. Um outro ato, segundo ato de violência, segundo Marshall, é o julgamento. O julgamento ele pode se utilizar de rótulos e classificações,
mas muitas vezes ele sequer precisa ser expresso para ele acontecer. Então, eventualmente, eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa que eu discordo. Sei lá, a pessoa jogou lixo no chão. E aí eu já imagino, nossa, que porco, né? Que pessoa sem educação. Esse julgamento já cria uma barreira entre eu e o outro. É claro que ele está fazendo algo errado e que eu não tenho que relativizar isso, ou seja, achar que é certo para que eu possa me aproximar dele. Mas o simples fato de eu julgar me impede de entender quem é essa pessoa, a sua história e do porquê que ela está fazendo aquilo. Um terceiro ato, segundo Marshall, na comunicação que gera violência é a comparação. A comparação muitas vezes é utilizada na educação infantil e isso é muito grave, gera muitas marcas para as crianças. Então imagina você ter irmãos e seus pais chegam e falam assim: olha, não, você não estuda igual aos seus irmãos, né? Estude, porque senão você vai ser igual a pessoa que vive na rua. Primeiro, está se objetificando a pessoa que vive na rua, ou se está colocando o irmão que estuda num patamar superior à criança que está sendo colocada em foco na comunicação. Essa comparação é extremamente violenta e gera efeitos negativos para a autoimagem da pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado com as comparações. E por fim, algo que perpassa todos esses três últimos elementos e que é muito violento na comunicação é a negação de responsabilidade. Desde aquela que é mais expressa, quando você faz algo e diz que não foi você, até quando você coloca na sua fala trejeitos, ideias que você não assume eles, mas que você está deixando eles subreptícios, né? Você faz ironias, você fala de uma maneira que faz com que o outro se sinta mal. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas. De todo modo, é bem importante a gente perceber que a comunicação pode ferir muito e que a gente vive num mundo muito diverso. É muito importante a gente se comunicar de uma maneira assertiva, que é respeitosa, gentil e que é sincera, né? Mas que nessa comunicação assertiva a gente possa também lembrar dessa nossa natureza compassiva, em que cada um dos sujeitos que estão em relação tem suas necessidades, as suas trajetórias, a sua originalidade, as suas dificuldades. Somos todos seres humanos, né, gente? Aprendendo a viver, aprendendo com os erros muitas vezes. Então, como produzir uma comunicação que não é violenta, mas que é conectiva, compassiva, que gera conexão? Primeira regra, né, e a primeira fundamento talvez, é a noção de que toda comunicação compassiva, ela passa pelos atos de dar e receber. Então uma boa comunicação muitas vezes inicia-se na escuta. Eu dou a minha atenção para o outro e depois o outro recebe de mim uma comunicação, uma resposta. Muitas vezes, o dar e receber passa por um entendimento das necessidades envolvidas numa relação. Eu tenho minhas necessidades e eventualmente posso me comunicar de uma maneira estranha, difícil, equivocada, mas se eu sei parar, respirar e olhar para o outro e falar: olha, a minha necessidade é essa. Em alguma medida eu estou oferecendo para o outro a oportunidade de se aproximar de mim, entendendo que eu sou vulnerável, entendendo que eu não sou perfeito. E talvez o outro tenha também essa disposição de se colocar para mim. A gente pode aprender muito com esse dar e receber. Uma comunicação que gera conexão é uma comunicação, então, que permite um fluxo de ir e vir entre eu e o outro. É uma comunicação que se expressa através da natureza compassiva dos seres humanos, e é uma comunicação que se preocupa em entender as necessidades de cada ente envolvido, tá? A gente vai falar mais sobre isso, mas é muito legal uma coisa que o Marshall fala, quando ele fala, por exemplo, da negação de responsabilidade, que é uma comunicação violenta para uma comunicação compassiva. Ele fala que muitas vezes a gente fala para os outros assim:
Ó, você tem que fazer aquilo. Ter que. Você tem que fazer isso, porque é o certo. E ele fala, olha, eu opto, né, por fazer isso. E você? Como é para você? Você toparia? Você toparia experimentar também? Olha a diferença. Uma comunicação compassiva que gera conexão, ela assume a responsabilidade de dar opção pelas decisões e ela convida o outro a conhecer o seu universo, sabendo que o outro pode até dizer não, ok? De toda forma, gente, esses são os primeiros elementos que eu estou trazendo para vocês para a gente refletir. Eu quero, como exercício reflexivo final dessa aula, que você pare para olhar para as principais relações que você tem hoje. Seja relações afetivas amorosas, familiares, de trabalho, e procure na sua memória as últimas vezes em que você se sentiu magoado com alguém. Tente observar o que essa pessoa fez para você e o que você fez para ela. E observe se a classificação, o julgamento, a comparação e a negação de responsabilidades estão envolvidas na sua relação com o outro e na relação do outro para com você. E faça um exercício de imaginação. Como poderia ter sido diferente? Como você poderia ter construído uma comunicação nesses atos que gerasse conexão e não violência? Quem sabe até você opte por voltar a conversar com essas pessoas e dizer, olha, naquele momento eu falei aquilo, mas eu gostaria de me retratar. O que eu quis dizer de verdade é, por exemplo, que eu tenho uma necessidade específica e que eu optei por fazer tal caminho. E naquele momento eu acabei por te rotular, te chamar de alguma coisa, enfim, ser agressivo com você. Sinto muito. Vamos recomeçar essa relação a partir de onde a gente parou? Pode ser muito legal, tá bom? Na nossa próxima aula a gente vai falar dos 4 passos da comunicação não violenta. A observação, a identificação dos sentimentos, a identificação das necessidades e a realização de pedidos. Até lá, e se você está acompanhando o nosso conteúdo na Serescência Terapias, siga-nos, né, no Instagram, no YouTube e participe do nosso canal exclusivo do Telegram. Em breve eu estarei compartilhando lá no canal do Telegram um pequeno e-book do Essencial da Comunicação Não Violenta, gratuito, e a gente vai estar construindo alguns exercícios práticos com os participantes desse canal exclusivo. É um prazer estar com você e saiba, a minha grande intenção nisso tudo é construir um mundo com cultura de paz, saúde, autocuidado. A gente precisa resgatar o que é essencial no mundo de hoje para viver uma vida mais feliz, uma vida mais próspera, uma vida de mais união, coletiva e individual. Que assim seja, um grande abraço. Tchau, tchau.